Olha, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. O Flamengo está classificado para a final do Campeonato Carioca e os números do jogo contra o Vasco estão aí na tela. Ó, no primeiro jogo, o Flamengo teve mais posse de bola, 58,4, e o que se manteve ali mais ou menos para esse jogo, né? Chutes foram 10 no primeiro jogo, 3 no gol, agora foram 21. Chutou muito mais o Flamengo e 6 na direção do gol. Mas entrar mesmo, a bola só entrou uma vez em cada jogo, né? E aí tem ali o número de desarmes também chamando a atenção, tá pulando o número de passos corretos, porque o Flamengo ficou mais com a bola, então teve mais passos corretos, apesar de ter tido menos que no primeiro jogo. Olha, o negócio é o seguinte, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. O Gabigol e o Arrascaeta comemoraram, e é justo que se comemore, porque o Vasco é um rival histórico. Agora, o futebol apresentado pelo Paulo Souza, Pedro Ivo Almeida, ele demonstra evolução, ele anima a torcida, porque falar em o objetivo é claro, não sei se para a temporada isso vai funcionar. Tudo bem, Dani? Boa tarde. Todo mundo junto aqui agora, né? Não tem mais folga, não tem mais home office. Não, tem mais nada disso. Acabou a mata de agora vocês. Todo mundo elegante, aqui. hein? Você gostou? Gostei. Sabia que sua mãe estava tentando me sacanear antes do programa, mas eu não vou levar isso ao ar em respeito ao fã de esporte. Tava Eu acho que você tá moderno. Não, não. Eu não entendo. Ele não consegue alcançar a modernidade Não do consegue. estilo. Mas vamos lá. Agora, falando sério, quem não tá tão moderno por Eu gostei da neo-elegância. Neo-style, né? Enfim. Você também tá aí. Aqui. Sim, eu tô um pouco mais rústico, né, em relação ao senhor. Mas... Rony rústico. Não, mas tá bom. Agora não. Falando sério, Dani. Meu Deus do céu. Sobre o jogo de ontem, sobre o Paulo Souza, eu acho que tem muito que comemorar, sim. Eu e você viemos de lá, Sormani morou bastante tempo lá, Facinca também, Zé já esteve muito por lá. E voltaria, hein, com o maior prazer. Aí, tá vendo? Apesar de todos os pesares, você eliminar um rival numa semifinal e brigar por mais um título carioca, você pode debater a quantidade de datas, você pode debater o formato, você pode debater o desinteresse inicial, a falta de descanso do campeonato que começa ali no final de janeiro, você pode debater uma série de situações, mas ontem tinha 60 mil pessoas no Maracanã. Você tem que festejar, você venceu. Você vai debater o futebol depois do jogo. Naquele momento ali você quer provocar o seu rival, que você venceu mais uma vez 1-0, terceira vitória seguida, aí a gente cai para o debate do futebol do Paulo Souza. No início de janeiro, no início de fevereiro, quando ele estreia, precisava ter calma. Até no início de março, eu acho que também teve uma boa exibição contra o Atlético Mineiro, quando ele tinha apenas 4 jogos, se eu não me engano, à frente do time. Agora, eu acho que o que se debate é que quando você tem uma superioridade tão grande, e aí é a sua régua, não é querer se comparar com o Vasco. Ah, mas o Vasco não jogou tão bem e muita gente valorizando. O Flamengo ganhou e estão metendo pau. Não é isso. Acho que é a régua que conseguiu propor. Exato, jogo. é a régua que você se propõe a estabelecer por conta do seu plantel, do seu elenco, do futebol que você joga e do que o seu elenco pode atingir. Eu acho que o futebol do Flamengo ontem esteve aquém. Como esteve aquém no segundo tempo do confronto do jogo de ida da semifinal, como esteve aquém naquele jogo da fase de classificação contra o Vasco, eu acho que a Caeta não... Ou seja, então o futebol do Flamengo está aquém. Está aquém. Está aquém dentro do que ele pode apresentar. Ah, o trabalho do Paulo Souza está tudo errado? Não, é um recomeço, são muitos testes. Sim, agora que a coisa está começando a ser medida. Ele ontem talvez não imaginasse, deveria imaginar, porque o Vasco sinalizou isso desde a derrota no primeiro jogo, mas não imaginasse que durante 25 minutos ele fosse ter tanto problema com controle de jogo. Não sofreu porque o Vasco, de fato, ele criou uma grande chance para aquele chute do Nenê. Ele teve muita bola, muito volume, tentou marcar presença. Bola, que moleza. Sim. Que tava, hein? Ele para, não é de jogador de ele para, ajeita. Os caras falam que só na década de 70 que tinha espaço. O Nenê fez ontem. Entre a zaga chute dele, e a primeira linha de volante tinha muita gente. Então, assim, com a defesa do time como o Flamengo se comporta daquele jeito? É um time que a gente espera ver mais, especialmente num clássico decisivo. A gente não espera o Vasco dominando por 25 minutos e o Flamengo esperando uma pausa ali que, se não me engano, foi um atendimento médico, né? Que aí o Paulo Souza juntou os jogadores, conversou, a atitude mudou. Ontem já não teve mais o tempo técnico. Mas acho que tem uma situação também. Dali pra frente o Flamengo não chegou a sofrer mais. Só que aí não é só o não sofrer. A torcida, quem gosta de um bom futebol, quer ver esse Flamengo jogando mais. Criando mais chances, sendo mais vertical, sendo mais agudo. Não dependendo apenas de uma entrada no Vitinho de segundo tempo para o panorama mudar. Quer ver o Gabriel se entendendo um pouco mais. Acho que tem uma coisa que está pegando muito. Pediu-se muito o Pedro. Pedro ontem jogou novamente contra uma zaga limitada de Série B, a gente pode falar assim. Não conseguiu encaixar o jogo dele. Mais um jogo que o Pedro esteve abaixo. Então, assim, são muitas coisas que o Flamengo precisa entender que não estão funcionando como a gente entende que a régua do Flamengo pede. Aí a gente pode dizer que o futebol talvez esteja aquém, Dani. A gente vai destrinchar aqui, já vamos entrar no papo. Se a gente for dar boa tarde, vai dar boa tarde, não. Vai pegando um do outro aí. Mas você falou uma coisa interessante enquanto Paulo Souza falava.
Que é o seguinte, só o objetivo diante do adversário que é e do campeonato que é, com o investimento que o Flamengo tem, o que te incomodou exatamente nessa entrevista? É que ele deixa muito claro que é o jogar por resultado. Ah, não falei boa tarde? Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde hoje geral para todos. Não, esqueci que a idade vai chegando, né? Então, não, o que, assim, ele deixa muito claro que é a questão do resultado, né? Chegamos, mais uma final, tal, mas todos nós esperamos um algo a mais do Flamengo. Esse algo a mais não pode vir apenas do Arrascaeta. O Flamengo não pode depender apenas da qualidade do Arrascaeta. O Flamengo não pode depender apenas da individualidade. Né? Eu acho que o Flamengo tem peças que podem contribuir para uma definição de jogo. Mas, num todo, eu acho que o Flamengo pode jogar não só pelo resultado. Acho que você pode jogar um pouco mais. O Flamengo tem essa característica e tem essa questão da cultura flamenguista, né? De jogar, ter um time mais técnico. Vou tentar dar um exemplo, igual o Carille com o Santos. O Santos é aquele time moleque. Qual é a filosofia do Carille? Era um time mais retrancado, um time mais organizado na questão defensiva. Então tem coisas que, tem determinados momentos que fala, putz, esse treinador não vai com a cara do Flamengo. O que eu acho é que o Paulo tem uma capacidade enorme taticamente, mas ele rodou muitos jogadores, mas eu acho que esse time precisa jogar mais. Eu acho que esse time pode sim jogar mais. É ponto pacífico, pode jogar mais. Não dá só para jogar, mas é o Vasco. Ninguém está falando do Vasco. O Vasco ou qualquer outro time que jogar contra o Flamengo vai se comportar dessa forma, com exceção de Palmeiras, com exceção de Atlético Mineiro, talvez o Corinthians, talvez, que eu acho que não, mas tem que jogar mais, eu acho. Não dá simplesmente para jogar pelo resultado com o time que tem. Concordo. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Um beijo pro fã de esporte, para Dani também. E um beliscão em vocês três aí. É o seguinte, o Flamengo fez 6 jogos contra times de elite, tá? Tô colocando o Vasco aí porque ele tá na Série B, eu acho que isso é circunstancial, mas daqui a pouco ele volta pra Série A. Times grandes. Os times grandes, chamados times grandes. Clubes grandes, talvez times não tão bons. Historicamente, clubes, tudo mais. Como é precipitado, por exemplo, alguém dizer que o Bragantino hoje passou o Santos. Espera um pouquinho. Como passou o Santos? Quase um ano? Na tabela de um passou, campeonato? Na tabela passou. Sabe? Esse assodamento de nós na mídia, que é um negócio que chama atenção. 6 rivais. Isso. Tá. Bom, e nesses 6 jogos ele fez 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Ele empata com o Atlético Mineiro, 2-2. E perde. Não, empatou o jogo, 2-2. E perdeu jogando melhor que o Atlético. E perdeu pro Fluminense. Aí ele vence o Vasco 3 vezes e vence o Botafogo. Nesses 6 jogos ele fez 9 gols. Sofreu 4. São números bons. Mas o Zé falou uma coisa que é verdade. O Flamengo precisa mostrar mais do que está mostrando. Então eu vou ser tolerante com a situação, tá? Embora coloque o Vasco na elite do futebol brasileiro, ele é um time hoje de Série B, ok? Então tá bom. Então o Paulo Souza entendeu que esse jogo era um jogo onde ele poderia fazer mais algumas experiências. Não dizendo que isso aconteceu. Estou aqui conjecturando. Agora, eu quero ver esse time na final contra o Fluminense, que deve ser a final, deve ser o Fluminense, certo? Ao que tudo indica. Hoje é o primeiro jogo, né? Botafogo e Fluminense. Ao que tudo indica, vai ser o Fluminense. Aí eu quero ver, porque já passou do tempo. O Cuca sempre falou, 2 meses são suficientes para o técnico mostrar trabalho. Se em 2 meses ele não mostrou trabalho dificilmente vai dar liga. Ele sempre falou isso. O nosso melhor treinador hoje, hein? Não é um Zé qualquer. É o nosso melhor treinador falando. 2 meses são suficientes para você mostrar serviço como treinador de futebol. O Paulo Souza já teve esse tempo. Então tá na hora. A gente chegar um pouquinho mais. Entendeu? Vai jogar pelo resultado? Há maneiras e maneiras. Por exemplo, eu não concordo com o jeito do Abel Ferreira jogar. Mas eu admiro a competência com que ele faz o projeto dele ser vencedor. Dentro daquele projeto, ninguém é melhor que ele. Ele escolheu aquilo. Eu não estou dizendo que está errado, só estou dizendo que eu não concordo. Cada um escolhe as suas armas para duelar. Cada um escolhe a sua. Então, já que é para jogar assim, dê uma olhada então no jeito do Abel Ferreira jogar. Esse é um ponto interessante. Faça o time jogar assim. Porque o Palmeiras, embora seja um time que jogue, seja mais, para ficar mais fácil, reativo, ele é um time que quando tá jogando, você não vê debilidades no Palmeiras. Você não vê.
Ou o Palmeiras é débil aqui, eu vou atacar, eu vou tentar machucar ali. Lá ou acolá. Não vê. O time tá invicto no Campeonato Paulista. Pode voltar a ser campeão invicto, como foi em 72. E é o favorito. E é o favorito para ganhar o título. Eu não sei se chegou a ser campeão invicto depois. Em 72 eu lembro que ele foi campeão invicto. E o São Paulo foi vice-campeão invicto também. Sim. Entendeu? São Paulo teve um empate a mais do que o Palmeiras. E o Palmeiras, no último jogo entre eles, acho que acaba 0-0. A gente vai daqui a pouco pro Campeonato Paulista. Deixa...